Seguinte galera, vocês já imaginaram um personagem que é muito mais rápido do que a velocidade da luz? Tão rápido que ele consegue ser mais rápido em alguns momentos do que o próprio teletransporte? Um personagem capaz de ficar intangível e até mesmo conseguir voltar a alguns momentos no tempo durante a batalha e, se usar certos equipamentos, capaz de voltar para qualquer período do tempo? Um personagem que consegue se curar em altíssimas velocidades e ainda por cima consegue disparar raios. E como se isso tudo já não fosse apelação pra caramba, o cara ainda é a encarnação de uma força elemental da natureza, tendo uma dimensão inteira ao seu controle. Eu sou o Marcos e sejam muito bem-vindos ao Estúdio Geek. E nesse vídeo eu vou te contar que personagem apelão é esse. E nesse vídeo eu vou te provar porque que o Flash é simplesmente um dos heróis mais poderosos da DC. Muito mais poderoso do que o Superman, que a Mulher Maravilha, do que qualquer outro. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudinho sobre ele e alguns dos seus maiores feitos. Bom galera, uma visão muito errada que muitas pessoas têm é achar que o Flash é só um cara que é rápido. Que é só aquele carinha que corre lá da Liga da Justiça. Cara, está completamente errado porque ele é um dos personagens mais poderosos da Liga da Justiça. E na verdade eu diria que se não fosse por roteiro, ele solaria toda a Liga da Justiça. Sério, ele é muito apelão. Quer uma prova disso? Beleza, vamos lá. Vamos analisar primeiro seus vilões. Os maiores vilões do cara, os caras que realmente conseguem dar trabalho pra ele, são caras que são vilões dele do futuro, que voltaram no tempo pra conseguir enfrentar ele em uma versão mais fraca. Ou seja, o cara é tão poderoso, mas tão poderoso que ninguém consegue dar conta do cara. Não tem nenhum vilão que seja realmente um problema pra ele. Os únicos que se mostram algum problema são velocistas que são do futuro. Velocistas que são vilões de uma versão mais poderosa dele, que tentaram voltar no tempo. Como, por exemplo, o Flash Reverso em todas as suas versões. Seja ele o Professor Zoom, o Will Bartal, não importa. Todos eles voltaram no tempo para pegar uma versão mais fraca do Flash e ainda tomam um couro pro cara. Ou seja, o cara é muito absurdo. E eu vou te contar alguns detalhes sobre os seus poderes. Vamos lá. Primeiro que para comandar toda a sua super velocidade, ele precisa ter um super raciocínio. Uma velocidade de pensamento que acompanhe a sua velocidade. Senão ele ia disparar em velocidade e não ia conseguir virar antes de bater numa parede. Em certos momentos nos quadrinhos, foi dito mais ou menos a velocidade de pensamento do Flash. Ele disse que ele consegue processar informações em femtosegundos. Tá? Você deve estar se perguntando o que é um femtosegundo. Femtosegundo é uma unidade de tempo, como segundos, minutos, só que ela é uma unidade tão pequena que um femtosegundo para um segundo é a mesma distância de um segundo para 1 milhão de anos. Ou seja, em um segundo para o cara ele raciocina, ele pensa como se passasse 1 milhão de anos para o cara. De tão rápido que é a velocidade de pensamento do cara. Essa velocidade de pensamento permite que ele aprenda coisas em milésimos de segundos, que ele consiga traçar estratégias para derrotar os seus inimigos e consiga aprender o que ele quiser. Certa vez nos quadrinhos, quando ele estava realizando um salvamento na sua cidade, um prédio estava desmoronando e ele salvou todas as pessoas do prédio, tirou todo mundo de lá, mas o prédio caiu. E aí as pessoas estavam se perguntando, cara, o que vai acontecer, pra onde a gente vai e tal. E o Flash tem uma ideia, ele pega, ele vai numa biblioteca e começa a ler uma porrada de livros sobre engenharia e de como construir prédios e coisas do tipo. Em questão de segundos, o cara leu todos os livros possíveis sobre como se tornar um engenheiro. Em segundos ele se tornou um engenheiro e construiu o prédio inteiro, tipo, em um piscar de olhos. Um prédio ainda melhor do que o prédio era antes. Ou seja, a sua velocidade de pensamento é absurda, cara. Tá achando pouco? Vamos continuar. Como se isso já não fosse o suficiente, ele ainda é super rápido. Tá, mas isso todo mundo sabe. Mas você já parou pra pensar o quão rápido é o Flash? Ele não é igual o Mercúrio, que consegue correr a velocidades como que consegue correr a velocidade mais ou menos na velocidade do som ou um pouquinho a mais. Ele é tão rápido que ele é a encarnação da velocidade. O Barry Allen se funde em determinado momento com a força de aceleração e se torna a própria velocidade. Qual é a velocidade do Flash? É a velocidade. Como assim a velocidade? Ele tem a velocidade que ele quiser. Se ele quiser correr na velocidade do som, da luz, se ele quiser correr mais rápido do que tudo, ele corre. Em certo momento dos quadrinhos, um vilão quis testar a velocidade do Flash. E aí, esse vilão tinha como se teleportar. E o desafio era ver se o Flash conseguia chegar do outro lado do mundo mais rápido do que o vilão que se teleportava. E pasmem, ele conseguiu. Ele se teleportou. O vilão se teleportou pro outro lado do mundo e quando ele chegou lá, o Flash estava lá, cara. Absurdo.
Ou seja, o cara ele é mais rápido do que um teletransporte. Você sabe o que é um teletransporte? É instantâneo, assim ó. Piscou o olho, você já tá lá. E o Flash é mais rápido que isso, cara. Que é mesmo um feito de velocidade absurda do Flash. Teve uma ocasião que, por conta de alguns desastres naturais com as placas tectônicas, tava tendo uma porrada de terremotos e desastres naturais no planeta Terra. E aí o Batman avisa o Flash que em questão de 7 minutos a cidade de Tóquio ia ser inundada e todo mundo ia morrer. Só que aí o Flash retruca o Batman dizendo que ele precisava só de 30 segundos para salvar todo mundo. E ele salva, e acho que talvez ia até menos tempo. Pra vocês terem uma ideia, a cidade de Tóquio tem mais ou menos uns 32 milhões de pessoas. Ou seja, o cara em 30 segundos tirou 32 milhões de pessoas de uma cidade e levou para outra. Você quer mais velocidade que isso? E não, nem vem com essa de que o Superman consegue se igualar com ele. O Superman nem suando sangue, nem cuspindo sangue, correndo que nem um maluco, consegue chegar nem perto do Flash. Quer um exemplo? Uma vez fizeram uma corrida entre o Flash e o Superman para tirar a prova de quem seria o mais rápido. Será o Homem de Aço ou o Barry Allen? E o Lex Luthor ele aposta no Superman, dizendo que se o Superman conseguisse vencer o Flash numa corrida de velocidade, ele ia doar mais ou menos $1 bilhão para a caridade. Só que o Lex Luthor tinha certeza que o Flash era mais rápido e que ele ia conseguir vencer o Superman. E não vamos entrar muito no assunto, mas o Superman consegue vencer por uma agulha o Flash. Tá, mas você não estava dizendo sobre os maiores feitos do Flash, por que você está contando de uma vez que o Superman derrotou ele na velocidade? Muito simples, meu cara. Porque teve uma vez que o Barry Allen ficou descontrolado e ele estava virado na maldade, no ódio, querendo descontar a raiva em todo mundo. E aí ele estava correndo absurdamente rápido. E aí o Superman tenta parar o Barry e começa a correr atrás dele. E ele corre muito rápido atrás do Barry até que ele consegue alcançar. E o Superman tenta mandar aquele migué, mandando ele parar, falando que olha, eu já te venci uma vez, eu consigo alcançar a sua velocidade e tal, é melhor você parar. E aí o Barry Allen olha pra cara do Superman enquanto tá correndo e fala: aquilo foi pela caridade, Clark. E começa a disparar muito na frente do Superman, tão rápido que o Superman não consegue alcançar e fica parado ali porque ele tinha se cansado, não ia aguentar correr atrás do Flash. Ou seja, na única vez que o Superman conseguiu de fato vencer o Barry numa corrida de velocidade, suando sangue, morrendo, dando seu máximo, indo além do seu limite. Ele só venceu, na verdade, porque o Barry deixou, porque era pra caridade, cara. Então não vem com essa de que o Superman consegue vencer, ele não tem nem comparação. Quer mais um outro exemplo? Ele é super forte. Como assim ele é super forte? Ele só não é rápido? Ou se você entende um pouquinho de física, você sabe que velocidade vezes peso é igual a força. Ou seja, quanto mais rápido um corpo se move, maior é a pancada que ele dá. E não sei se você lembra daquela clássica animação da Liga da Justiça que retratou aquele momento maravilhoso do soco de massa infinita do Flash. Isso é basicamente quando o Flash ele decide pegar um corpo pesado e dar uma de Satoru Gojo ali. Quando o Flash, se ele correr na velocidade da luz e golpear o seu inimigo, simplesmente o seu soco tem, em teoria, massa infinita. Teoria porque na vida real, se um corpo se move na velocidade da luz e encontrar um outro corpo, ele adquire força infinita enquanto aquele corpo existir. Ou seja, enquanto eu socar essa parede, a força minha vai aumentar até que a parede deixe de existir. Nos quadrinhos não tem necessariamente essa força absurda, porque os roteiristas dão uma maneirada no poder do Flash, pelo menos aí eles dão. Mas com esses socos absurdos ele foi capaz de derrotar o Brainiac fundido na animação da Liga da Justiça, sendo que ele tinha derrotado toda a Liga da Justiça. E certa vez também nos quadrinhos foram comparados os socos que os velocistas davam, ou seja, os golpes que o Barry e o Flash Reverso estavam trocando, com a potência de estrelas anãs, cara. Ou seja, cada soco dos caras tinha uma velocidade tão grande que tinha a massa de estrelas anãs. Estrelas anãs, cara. O cara tem a força do nível do Superman, mano. O Flash é tão rápido que certas vezes ele podia conseguir tirar sangue da Mulher Maravilha. E o Superman também. E se você conhece um pouquinho de quadrinhos, você sabe o quanto é difícil você conseguir causar dano nesses dois personagens. Tá achando tudo isso muito absurdo? Calma que ainda tem mais, ainda mais apelão do que você imagina. O Flash ele é tão rápido, mas tão rápido, que ele consegue correr além da velocidade da luz. E isso o Barry Allen, tá? Nesse vídeo a gente está falando sobre o Barry Allen, não estamos nem levando em consideração os feitos do Wally West, que ainda é mais rápido que o Barry. O Barry ele é tão rápido que ele consegue superar a velocidade da luz e voltar no tempo. Tipo, ali ó, casualmente ele consegue voltar alguns momentos no tempo. Não consegue voltar muito tempo.
ele não consegue voltar muito tempo, tipo, ele não consegue voltar alguns dias, meses, essas coisas. Para isso ele precisa da ajuda da esteira cósmica, e aí sim com a esteira cósmica ele consegue voltar para qualquer momento do tempo, tipo, ele pode voltar para a criação do universo, para qualquer coisa. Mas sozinho ele consegue voltar alguns minutos, alguns dias. Agora você imagina, cara, você enfrentar um cara que, além de ser essa piada de tão rápido, se você conseguir fazer alguma coisa contra ele, ele ainda pode voltar no tempo e impedir que você faça isso. Como se isso já não fosse muito absurdo, ele pode... Se vocês viram a série do Flash, né? Vocês já viram as duplicadas que ele faz? Ele consegue voltar no tempo, tipo, 1 segundo, e juntar com outro eu dele do passado pra te dar porrada, cara. Como é que tu vai enfrentar esse cara? Você não consegue enfrentar, você não é os roteiristas ali maneirando muito e do nada esquecendo a velocidade do Flash, que também tem isso, né? O cara consegue piadas tão rápido e depois ele toma um soco e cai igual bolsa no chão. Acontece, roteirista pra deixar a história um pouco mais interessante. E além disso tudo, é como se já não fosse muito apelão, ele ainda consegue vibrar suas moléculas e ficar intangível. E atravessar objetos, ele atravessa paredes, ele atravessa você. Se ele quisesse, ele poderia matar quem ele quisesse, inclusive o Superman. Porque quando ele consegue vibrar suas moléculas, ele pode fazer duas coisas. Ou ele vibra o objeto, faz ele explodir, tipo, independente do objeto. Se ele vibrar na velocidade certa, explode. Seja ele uma parede, seja ele o Superman. Se ele quisesse, ele vibraria e PUM! Explodiu. E ele também consegue, vocês assistiram a série Flash, vocês lembram dos ataques do Flash Reverso, como é que ele faz? Ele poderia vibrar, por exemplo, a sua mão e colocar dentro de um outro ser. E aí ele endurece a mão. Só que nessa de endurecer a mão, morreu. Ele pode transformar a mão dele numa faca, ele pode cortar as outras pessoas com essa vibração dele. Ele poderia esmagar o coração de alguém, ele poderia matar o Superman na hora que ele quisesse. E na verdade ele poderia matar qualquer vilão dele, mas ele não faz isso porque ele é gente boa, ele é um cara legal. Ainda bem que ele tá do nosso lado, porque senão, cara, a galera ia tá fudida. Muito fudida na mão do Flash. Fora tudo isso, ele ainda tem super estamina, ele consegue se recuperar muito rápido, tipo, ele consegue correr por dias, por meses, sem se cansar, ele consegue se curar mais rápido que uma pessoa normal. Se por exemplo ele tomar um tiro e ficar ferido ali na perna, a perna dele vai se curar, tipo um fator de cura. Bizarro, cara. Tem mais uma porrada de outros feitos absurdos do Flash também. Só que se a gente fosse ficar citando aqui feitos poderosos do Flash, a gente ia fazer uma live de 24 horas seguidas falando das coisas absurdas que ele faz. O cara é bizarro de poderoso. Ele é tão poderoso que os roteiristas ficam sem imaginação sobre o que fazer muito com ele ali. Então eles dão uma nerfada cabulosa nele. Tiram ele de algumas lutas, deixam ele de escanteio. E aí a galera acaba até esquecendo do quão poderoso ele é. Acha que ele é só um personagem ali engraçadinho e tá fazendo piada nos filmes. Até porque nos quadrinhos ele é bem sério, não tem nada de piadista ali. E é por isso que eu digo com toda certeza que o Flash, se ele quisesse, e se os roteiristas deixassem também, ele derrotaria facilmente todos os membros da Liga da Justiça. E digo mais, ele derrotaria todos os super-heróis da Terra e todos os vilões. Se ele quisesse, e o roteiro deixasse, claro. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês realmente concordam comigo ou acham que eu estou falando besteira aqui? Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que pelo menos eu consegui te entreter. Então se você chegou aqui, mano, deixa aquele like cabuloso, aquele like monção pra estar fortalecendo o canal. E se inscreve, porque se você se inscrever, você vai ver uma porrada de vídeos interessantes igual esse. Cara, um abraço pra todos vocês, até a próxima e tchau!